Nesta aula eu vou ensinar para vocês a criar uma dashboard de vendas utilizando a linguagem de programação Python. E eu vou ensinar de uma forma detalhada, código por código, para que vocês possam entender todo o processo de criação dessa dashboard, para que não haja dúvida e para que vocês aprendam enquanto criam a dashboard que eu vou ensinar nesta aula. Agora que nós estamos aqui com o VS Code aberto, vocês vão vir bem aqui no workspace de vocês e vão clicar bem aqui onde está escrito New Folder. E nós vamos criar uma pasta. Uma pasta que vai se chamar Dash underline Python. No caso, significa Dashboard Python. Enter. E agora, vocês vão deixar aqui clicado em Dash Python. Vocês vão vir bem aqui e vão clicar em New File. Nós vamos criar um arquivo e vai se chamar Dash 1. Nossa dashboard 1.py. Pronto. Então agora nós vamos criar um arquivo que nós vamos utilizar a linguagem Python. Vamos usar o nosso Python aqui para escrever. Agora a primeira coisa que nós temos que fazer é o seguinte. Eu posso fazer o seguinte, eu posso vir bem aqui, vamos criar um novo terminal. Então eu vim bem aqui, vou clicar em terminal e em new terminal. E agora bem aqui, vocês vão escrever o seguinte, a seguinte frase. Vamos escrever essa frase bem aqui, ó. Tá? O que ela significa? Para que nós possamos, para que nós venhamos poder criar os nossos gráficos. Para isso nós vamos precisar dessa biblioteca aqui, tá? Pandas. Então vocês vão escrever esse código e depois vão apertar Enter. E aí o que vai acontecer? Ele vai começar a baixar para o computador de vocês. Eu já tenho baixado, então... Mas eu vou clicar aqui só para dar um Enter aqui, só para vocês verem o que vai acontecer. E aí ele vai começar a baixar, tá? Mas eu já tenho instalado no computador. E aí vocês vão ficar atentos. Assim que terminar de instalar, tiver tudo ok, nós vamos para o próximo passo. Agora é o seguinte, para que eu possa criar a minha dashboard, os meus gráficos, o que é necessário? O que está faltando? Está faltando uma base de dados. Sim, os dados nós não podemos gerar os nossos gráficos. Então, para isso, nós vamos ter que baixar. Né? Eu peço que vocês pausem o vídeo, vão aqui no link da descrição, vocês vão encontrar um material da aula e lá nesse material da aula vai estar um arquivo de Excel para que vocês possam baixar ele. E assim que vocês baixarem, nós vamos fazer o seguinte, tá? Eu estou partindo do ponto que vocês já baixaram, já pausaram, já baixaram o arquivo em Excel. E a gente vai fazer o seguinte. Vocês vão exatamente aqui, ó. Exatamente nesse local onde vocês criaram onde vocês têm o código de vocês. Essa pasta aqui, códigos. No caso, provavelmente vocês no computador de vocês tem uma outra pasta criada, mas agora como é que eu faço para encontrar? É bem simples. Vocês vão vir bem aqui, ó, vocês vão colocar sobre a palavra Dash Python, que nós criamos já, né? Essa pastinha. E bem aqui, ó, vai estar o exato local aonde a nossa pasta se encontra. E aí vocês vão exatamente nesse local. E quando vocês encontrarem a pasta Dash Python, vocês vão abrir ela, vocês vão abrir a pasta. E lá dentro da pasta, vocês vão encontrar este arquivo bem aqui, que é o que nós criamos. Então nós vamos ter que colocar dentro dessa pasta, bem aqui, o nosso arquivo em Excel, que é a nossa base de dados. Ele vai ficar junto com a dash1.py. Como é que nós vamos fazer isso? Bom, nós vamos vir bem aqui tem a dashboard que vocês vão baixar, tá? Eu clicar aqui, só para nós darmos uma visualizada na dashboard. E essa dashboard bem aqui que vocês vão baixar, tá? Vocês vão encontrar uma dashboard onde tem datas, onde tem os vendedores, os nomes dos vendedores, produtos, que são os cursos, né, SQL. E no caso é uma dashboard, digamos, fictícia, né, com dados fictícios do meu curso de Power BI, que lá você vai encontrar o Python, Power BI, SQL e Excel, né? São os cursos. E bem aqui o canal, né, utilizado para venda, bem aqui as regiões que foram feitas vendas, quantidade, preço unitário e receita total. Pronto.
E esse daqui é o nosso arquivo. Vou apertar aqui no X. E o que, que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse arquivo e vamos jogar para dentro da pasta, né, que nós criamos. Que no caso é essa daqui, ó. Dash_Python. Vou dar 2 cliques aqui. Vou clicar sobre o nosso arquivo em Excel. E vou arrastar para cá para dentro e vou soltar. Pronto. Aqui eu já posso tirar. E agora notem que bem aqui, ou agora dentro da nossa pasta, vai aparecer o arquivo que vocês baixaram, que é a nossa planilha. Então a nossa planilha, nossa base de dados, ela tem que estar dentro da pasta, tá? Dentro daqui da pasta, para que dessa forma nós possamos utilizar essa base de dados para criar a nossa dashboard, nossos gráficos. E agora nós vamos passar para a parte dos códigos. Nessa parte dos códigos vai ser o seguinte. Qual foi a forma mais prática que eu encontrei de que, digamos, eu possa ensinar para vocês a criar o nosso dashboard mas de uma forma mais rápida e que vocês entendam código por código, linha por linha, para que vocês entendam detalhadamente como se cria e termine a aula e você não tenha dúvida nenhuma. Você realmente tenha entendido de uma forma bem passo a passo e didática. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou já colar aqui todo o código da nossa dashboard e aí eu vou pegar e vou explicando passo a passo cada código para que dessa forma vocês possam entender e ter o máximo de absorção possível. E depois nós vamos, depois de explicar todo o código detalhadamente e passo a passo, aí sim nós vamos para os próximos passos, que ainda vai ter mais alguns passos, para dar vida à nossa dashboard em Python. Agora o nosso próximo passo é importar. Então vou clicar bem aqui. Nós vamos importar estas bibliotecas que vocês estão vendo, tá? São 3, 1, 2 e 3. E nós vamos utilizar esse código aqui para importar. E a primeira delas é a Pandas. O que o Pandas vai fazer? O Pandas vai me permitir ler a nossa base de dados, que no caso nós estamos utilizando bem aqui o Excel. Então ele vai nos permitir ler o Excel e também eu posso utilizar o Pandas para tudo aquilo que eu faço no Excel, eu posso também através do Pandas fazer aqui, né? No caso filtrar, ajeitar a nossa tabela. E bem aqui tem um S. Esse S nada mais é do que eu estou pegando o nosso Panda e eu estou, digamos, simplificando. Em vez de eu ter que escrever nos nossos códigos a palavra Panda, eu só vou precisar escrever PD. Toda vez que eu escrever PD, eu estou me referindo à biblioteca Pandas. Já esse bem aqui, esse código, é o Streamlit. O que ele faz? Ele vai nos permitir criar a nossa dashboard em um site. Né? Nós vamos poder pegar a nossa dashboard e criar ela dentro de um site, dentro de um local adequado. E esse ES aqui, ele vai nos permitir, toda vez que nós formos escrever o nosso código, em vez de ter que escrever Streamlit, eu posso escrever só o ST. E aí eu vou estar me referindo a esse nosso código. E já aqui embaixo, nós temos o Plotly, que é uma biblioteca bem grande, tá? E que ela nos... E quando eu coloco bem aqui, ó... Deixa eu só tirar aqui rapidinho. Quando eu coloco o Plotly e depois eu coloco o ponto e coloco o Express, eu estou falando para o meu código que eu quero dentro da biblioteca Plotly, eu quero o módulo Express, que ele vai me permitir criar gráficos mais rapidamente, tá? Então, o Plotly, ele nada mais vai fazer com que eu possa criar gráficos para colocar dentro aqui do nosso Streamlit. E esse as, ele vai me permitir simplificar essa frase aqui por px. Então, toda vez que eu for lá no meu código, eu não vou precisar mais escrever plotly.express. Eu só vou precisar colocar px e aí o próprio Python já vai entender que eu estou me referindo a esta biblioteca e a este módulo, que é o módulo Express. Agora vamos para a próxima etapa do nosso código. E nós vamos agora
aprender a como criar paleta de cores para deixar os nossos gráficos que vão ficar dentro do dashboard, digamos, mais profissionais, mais bonitos. Então, para isso é necessário essas paletas de cores, né? Então, eu vou colocar aqui. Esse daqui é o nosso bloco de código para as paletas de cores. Esses bem aqui. Aí eu já vou explicar eles direitinho para que nós possamos entender. Então, esses códigos aqui, ó, cada cor ela é representada por um código. No caso, esse daqui seria que seria o código principal. E esse daqui, ó, como vocês podem ver, as cores. Quando eu coloco o meu código, o que acontece? Ele mostra do lado a cor. Eu coloquei esse outro código e ele me mostrou aqui a cor desse código, para ficar mais fácil de olhar e já saber qual cor esse código se trata, né? Então, o que acontece? Isso daqui são as cores dos nossos códigos, tá? Então, é necessário pegar os códigos para que nós possamos... Tem vários sites que eles nos dão os códigos, eles já, digamos, pronto para as paletas de cores. E é só pegar e fazer o seguinte. Primeiro aqui eu peguei a minha cor principal. Qual é a minha cor principal? É a cor principal da minha paleta de cores, que no caso é esse bem aqui. Esse código bem aqui. E quando eu coloquei aqui e escrevi cor principal, eu estou criando uma variável e estou associando a ela a essa cor bem aqui, que no caso seria esse código. Então toda vez que eu escrever cor principal, eu estou me referindo a essa cor, esse azul, roxo escuro aqui, essa corzinha aqui que vocês estão vendo. E aqui embaixo é a minha paleta de cores, onde essa daqui é a minha cor principal, né, que é essa aqui em cima, tá? É a mesma. E aí depois eu coloco as outras cores para seguir essa paleta, tá? E são essas daqui. E como bem aqui eu coloco entre colchete, então na verdade o que eu criei? Eu criei uma lista. Então esses daqui são os itens da lista, que são os códigos das cores. E esse aqui é a minha lista, que se chama paleta roxa. Ela vai servir para dar a cor aos gráficos. Então, quando nós formos criar os gráficos, o Python vai pegar essa paleta de cor, ou seja, todas essas cores aqui, e vai distribuir nas nossas colunas, no gráfico de pizza, para ficar com essas cores, né? Então, para ficar bem mais bonito e bem mais profissional, melhor visivelmente de se enxergar. Então, essa parte daqui de paleta de cores, a explicação dela tá ok, tá? Então, aqui nós criamos a nossa paleta de cores. Agora, antes de continuarmos, por que isso aqui que eu fiz é tão importante? O que acontece é o seguinte, a nossa cor principal é essa cor bem aqui, que vocês estão vendo. Se, digamos, eu quero mudar a cor principal dos meus gráficos, ou então mudar até a própria paleta de cor, após o nosso gráfico, a nossa dashboard já está criada. Como é que eu posso fazer para mudar? É bem simples, é só vir bem aqui, selecionar, apagar e colocar nova cor. Digamos, eu quero uma cor laranja. Eu coloco bem aqui, apago aqui e coloco aqui dentro o código da cor laranja. Eu posso vir bem aqui, apagar eles e colocando a paleta de cor focada nesse código principal, que seria o código laranja, no caso. E aí, dessa forma, automaticamente, lá na minha dashboard, a cor da paleta dos gráficos, ela vai mudando. Ela vai mudar à medida que eu for mudando as cores aqui. Entendeu? Então é bem mais fácil, é bem mais prático. Então agora nós vamos para a nossa próxima etapa. Bem aqui eu vou colocar o seguinte código. Esse código bem aqui que vocês estão vendo. E ele funciona da seguinte forma. Essa primeira linha de código, ela vai me permitir, digamos, fazer com que a nossa dashboard, após ser criada, fazer com que ela não fique travando, fique lenta. Então ela é como se fosse, digamos, um turbo que nós colocamos na nossa dashboard para deixar ela mais rápida. E o que acontece? Essa dashboard, esse código, na verdade, aqui, ele vai armazenar. O que ele vai fazer? Ele vai armazenar todas os nossos resultados, permitindo com que dessa forma a nossa dashboard, os nossos gráficos, eles fiquem rápidos e não fiquem o tempo todo travando. Ou seja, para que o nosso código ele não fique o tempo todo, o Python fique relendo os nossos códigos e dessa forma ele fique lento. Então ele vai armazenar essas informações de forma temporária, tá? Os nossos resultados de forma temporária. E agora nós vamos para a segunda linha do código.
nós temos bem aqui um def. O que esse def vai fazer? Ele vai criar uma função. Tá? Então, e bem aqui nós temos o carregar dados e dentro do parêntese o caminho arquivo. O que isso significa? Que esse nome aqui, esse nome bem aqui, ele é o nome da nossa que nós estamos dando para nossa função, tá? Então toda vez que eu falar em carregar underline dados, caminho arquivo, é o nome da nossa função, dessa função aqui embaixo. E agora nós vamos para essa segunda etapa aqui, do nosso código. Esse df aqui, esse def, ele é nada mais do que o nosso data frame. Então eu estou aqui nessa linha criando, pegando todos esses códigos que estão bem aqui, ó. Notem que bem aqui tem um sinal de igual, então ele está recebendo. Então esse df aqui, que é o nosso data frame, ele é uma variável que ele vai estar recebendo o resultado desse código bem aqui, é o valor. Então o que seria esse código? O que o nosso data frame, o nosso df está recebendo? Ele está recebendo primeiro aqui, eu estou colocando o PD, que é o Panda. Por que eu coloquei o PD do Panda? Porque logo depois eu coloquei um ponto e um read Excel, ou seja, para poder utilizar o Panda para poder ler o nosso arquivo em Excel, que esse arquivo bem aqui, nada mais é do que esse arquivo que está na nossa pasta. Então, através desse código, o Python vai conseguir ler esse arquivo em Excel. E agora nós vamos para a nossa segunda linha de código. Está bem aqui. E aí nós pegamos e repetimos aqui o nosso df, tá? Por que o nosso df? O nosso df é simplesmente essa estrutura aqui, tá? Ele já recebeu o resultado dela, então ele já está conseguindo ler o arquivo em Excel. Então eu venho bem aqui, coloco df e o data. O que significa esse df e dentro do colchete uma data? Significa que eu estou falando para o Excel, para o Python, para ele ir lá na minha dashboard do Excel, lá na verdade na minha planilha do Excel, e procurar a coluna data, que é essa bem aqui, ó. Eu vim aqui, eu vou abrir aqui nossa planilha do Excel, e é essa planilha bem aqui, ó. É essa coluna bem aqui chamada data. Então eu estou falando para ele vir bem aqui onde está escrito data, e essa forma aqui, como está escrita, como a nossa data está colocada aqui no nosso Excel, ela está como texto. Então o nosso Excel não consegue ler. É necessário nós fazermos algo, tá? Já vou mostrar o que é. Então, o que acontece? Eu estou falando para ele ir lá na nossa coluna, tá? E aí, o que ele vai fazer? Ele vai vir, nós vamos utilizar o Panda para isso, né? Porque nós estamos lá dentro do nosso Excel e nós vamos fazer uma mudança. Nós vamos fazer o seguinte. Coloquei aqui o to date time. O que ele vai fazer? Ele vai mudar a nossa coluna, a forma como ela está escrita, porque essa nossa coluna de data está em formato de texto, ele vai mudar para a data em formato de data real, que é a forma como o Python ali consegue ler e entender. Então, por isso eu coloco aqui, depois do PD, que é do Panda, eu coloco ponto to date, para que ele consiga transformar a nossa coluna, que está em forma de texto, em uma forma de data real, que é a forma que ele consegue ler. E aí, mas o que eu quero que ele leia? É o que vem logo depois, né? Que vem bem aqui. Eu quero que ele leia a nossa data, a nossa coluna data, né? Que está aqui dentro do nosso data frame. Então ele vai lá, vai ler a nossa coluna, tá? E ele vai transformar ela em formato real. E aí, esse processo vai ficar armazenado bem aqui, tá? Nessa variável bem aqui, que é df data, tá? Então agora nós já conseguimos ler, o nosso Python agora vai conseguir ler aquela coluna. E agora vem os próximos passos. Que vai ser esse daqui, tá? Nós vamos pegar agora, dentro do nosso data frame, nós vamos criar, né? Nós vamos criar, na verdade, uma variável, que é a nossa variável ano. Essa bem aqui. Então ele vai criar, na verdade, ele vai estar criando uma coluna dentro da nossa planilha chamada ano, uma coluna de ano, tá? E o que essa coluna vai fazer? Então eu coloquei aqui um sinal de igual e ela vai fazer o seguinte. Esse df date, ele vai, o que eu vou fazer? O nosso Python vai lá na nossa coluna data e ele vai acessar através desse date
E desse DT aqui, ele vai poder acessar para a gente, para que nós possamos criar, digamos, pegar desse date, da nossa data, e separar, digamos, somente o ano, ou somente o mês, ou somente o dia, de forma numérica. Tá? Então, quando eu coloco aqui o year, o dt.year, eu estou falando que eu quero que ele venha bem aqui na nossa tabela, e que ele venha, digamos, extrair somente os anos. Tá? Então, anos de 2025, 2024, somente os anos. Quando eu peço, digamos, eu quero que ele venha extrair somente o mês. Então, ele vai vir bem aqui e vai acessar somente o mês. Então, ele vai criar uma coluna somente de mês, ou somente de ano, ou de trimestre, ou de semestre, de acordo com a ordem que nós venhamos dar no nosso Python. Então, o que está acontecendo aqui é que ele está criando uma coluna, tá? Chamada uma coluna de ano. Mais uma coluna em que ele vai pegar e vai puxar somente os anos que estão na nossa coluna data. E aqui embaixo ele vai fazer a mesma coisa, mas utilizando o mês. Então nós criamos mais uma coluna aqui, tá? Dentro do nosso data frame. E o nome dessa coluna vai se chamar mês underline none, ou seja, que significa que vai ser mês em formato de número. E nós estamos utilizando esse código. Esse bem aqui para o Python ir lá na nossa coluna de data. E aqui para que ele venha poder acessar os nossos tipos de formato de, digamos, ou de mês ou de ano. Nesse caso aqui é o de mês, tá? E aí ele está criando uma coluna, ele está indo lá na nossa... deixa eu vir aqui, para ficar mais fácil de entender. Ele está vindo bem aqui, nessa nossa coluna, e ele está, digamos, pegando todos os meses, somente os meses, e vai criar do lado dele uma outra coluna de mês, em que ele vai falar, esse daqui é o mês 1, esse daqui é o mês 2, esse daqui vai ser o mês 3. Basicamente isso. Eu incentivo vocês a se inscreverem no canal e também a conhecerem o meu curso aqui no link da descrição, um curso focado em análise de dados, onde vocês vão encontrar aulas referente à linguagem de programação Python, Power BI, SQL e Excel, tá? Para que vocês possam dominar, crescer e entrar nesse mercado, que é o mercado dos dados. Agora, a grande questão é por que eu fiz todo esse código aqui, né? Como ele vai ser interessante mais lá na frente. Até aqui tudo bem, já dá para entender, mas essas duas outras partes aqui, acontece o seguinte, ele criando esses códigos aqui, ele vai nos permitir, na hora de criar nossa dashboard, permitir criar, digamos, filtros por ano, ou então criar, digamos, fazer assim, eu quero criar um cartãozinho em que lá eu vou mostrar qual foi o meu faturamento durante o ano de 2023. Então, separando em ano, eu posso fazer isso. Ou então posso também criar uma tabela, um gráfico, na verdade, em que eu vou mostrar como foi o meu faturamento durante os anos, durante, digamos, os últimos 5 anos, 10 anos. Então, daí ajuda bastante para fazer essa análise. E aqui, nesse daqui, também ele é bastante utilizado, que é quando eu crio uma dashboard, na minha dashboard o gráfico, digamos um gráfico de linha, em que esse gráfico de linha, ele vai pegando, e embaixo ele tem a linha, né, aquela parte que é a parte temporal do gráfico, e que através dele eu vou conseguir colocar ele, digamos, os meses da forma correta, ou seja, o mês tal, qual foi, digamos, o faturamento, do mês de janeiro, depois do mês de fevereiro, mês de março, mês de abril, tudo correto, tudo de forma bem ordenada. Agora, se eu não crio essa coluna, o que pode acontecer? Na hora de criar o gráfico pode dar erro, ou pode ser que os nossos meses, eles fiquem todo bagunçado, ou seja, fique o primeiro mês o mês de fevereiro, depois o mês de março, depois o mês de janeiro, depois o mês de dezembro, depois o de outubro, e pode acabar ficando todo bagunçado. Então, quando eu crio essa linha de código, ele permite com que os meus meses eles venham ficar organizados, tá? Então, vamos para a nossa próxima etapa. Então agora eu vou descer um pouquinho aqui para não ficar muito pesado na vista. E bem aqui eu vou dar continuidade ao código. Esse aqui vai ser o nosso próximo código. Tá? Só ajeitar aqui. Esse aqui vai ser o nosso próximo código que nós vamos utilizar. E agora eu vou explicar ele detalhadamente.
Bem aqui eu estou criando uma variável, a variável mês, underline PT. Esse PT, ele significa em português. Então, o que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo pegar o mês e eu vou criar uma coluna, uma nova futura, em pouco tempo eu vou mostrar para vocês, eu vou criar uma coluna, meu objetivo é criar essa coluna com os meses, dessa forma aqui assim, ó, em português e por escrito, não em número. Então, como é que eu vou fazer isso? Criando um dicionário. Então, quando eu fiz isso aqui, na verdade, eu criei um dicionário. Eu peguei e criei uma variável, né, através do sinalzinho de igual. E esse valor aqui, mês PT, ele vai receber o valor que está aqui dentro, que no caso é o nosso dicionário. Então, o que ele vai fazer? Ele vai associar o 1, através desses dois pontinhos aqui, ele vai associar o 1 com janeiro. Então, toda vez que nós tivemos aquela nossa coluna, que é mês num, em que mostra os meses, mais em forma numérica, ele vai lá e vai associar um número com o mês. Então, o 1 sempre vai representar o mês de janeiro, aí bem aqui depois vírgula, e depois o 2, dois pontos, para poder fazer essa associação, e depois o nome que vai estar ligado ao 2, que é fevereiro. Então, isso daí vai ser tipo um dicionário. Toda vez que o Python ele encontrar o número 3, ele vai associar a quê? A março. Quando ele encontrar o número 4, a abril. Então, isso daqui é um dicionário que nós criamos. Então, o dicionário, diferente da tupla e da lista, ele vai fazer o seguinte, ele começa com o colchete aqui, e ele faz sempre a associação. No meio aqui ele coloca os dois pontinhos para ele fazer a ligação entre o número e o outro valor que ele vai, digamos que vai ser o nosso valor que vai estar associado ao número. E agora vamos para aqui para baixo. Aqui. O que vai acontecer agora? Aqui eu estou dando a ordem para ser criada uma nova coluna chamada mês. Tá? Uma coluna chamada mês. Então, bem aqui eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou pegar dentro do nosso DF, nosso data frame, nós vamos pegar a coluna mês num. E aí bem aqui tem um pontinho. Deixa eu só tirar aqui para ficar fácil de enxergar. Bem aqui tem um pontinho. E bem aqui tem o mapa. Map. E bem aqui tem um mês underline PT. Então o que ele vai fazer? Ele vai associar os valores dessa coluna, que eles estão em formato de número, né? Que vai de 1 até 12, porque são 12 meses. E bem aqui ele vai associar ao nosso dicionário. Tá? Então, esse código aqui permite que a gente consiga fazer esta associação, essa ligação entre uma coluna e o dicionário. Então, ele vai lá na coluna, ele vai criar aqui, ó, aqui ele está criando a coluna mês. Então, ele vai aqui na coluna mês num e vai ver todos os valores. E onde tiver o número 1, ele vai, quando ele for criar a minha coluna mês, ele vai colocar janeiro. Então, toda vez que ele encontrar 8, ele vai colocar lá mês, agosto. E assim vai. E bem aqui, eu vou criar aqui uma coluna chamada ano-mês. Ano-mês. E bem aqui eu vou utilizar essa nossa coluninha aqui para a coluna data, para poder criar a coluna no mês. Bem aqui o DT. Eu já falei sobre ele, né? Que ele vai permitir, digamos, fazer associação com ano, com mês, com trimestre, dias, semanas e aí vai. Então bem aqui eu coloco esse código, que é o to period. E esse código, junto com esse M aqui, ele vai nos permitir criar a coluna ano-mês. Tá? E bem aqui, o S-type, seguido de TR, ele vai permitir com que nós venhamos pegar os valores da coluna que nós estamos criando, que é a coluna ano-mês, e transformar ele em um str, ou seja, uma string, em um texto. Tá? E por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou tornando essa coluna em forma de texto. Porque, ó, bem aqui em cima, nós utilizamos o plotly. E o plotly, ele é melhor quando é texto. Tá? E nesse caso, essa coluna aqui ele vai ajudar muito para a coluna X. Né? Para o eixo X. Então, e bem aqui o return.
tá? Esse nosso código bem aqui, que é como se nós estivéssemos finalizando o nosso código. E ele está pegando todos esses valores aqui que nós criamos da nossa função e colocando aqui no df, tá? Ou seja, ele está finalizando tudo que nós fizemos. Então, esta nossa etapa toda aqui de criação, nós basicamente fizemos nós fomos lá na nossa tabela lá do Excel e nós nada mais, nada menos fizemos uma modelagem de dados lá dentro do próprio Excel, dentro, na verdade, do Python, utilizando o nosso Excel. Então, nós criamos colunas, fizemos vários ajustes através desses códigos bem aqui. Então, agora, bem aqui, eu coloco return df para finalizar o código. E esse df aqui, o último código, igual a carregar dados, vem aqui a nossa planilha do Excel. Ele vai fazer o seguinte, ele vai abrir o Excel e através desses códigos que nós criamos, ele vai fazer todo o processo de modelagem. Ele vai pegar tudo isso que nós toda essa dashboard nova criada, vai colocar bem aqui dentro do nosso data frame. Então, dessa forma, nós vamos ter a nossa tabela do Excel já toda preparada para a criação dos gráficos da dashboard. Então, agora nós vamos para a nossa próxima etapa. E antes eu só vou ir um pouco mais para cá, nosso código. E a nossa próxima linha de código é a seguinte. Esta bem aqui. Essa bem aqui. Só aumentar aqui. E nós vamos agora aprender a utilizá-la. Essa aqui é a nossa primeira linha e ele começa com ST. O ST é de Streamlit. No caso, é o local onde a nossa dashboard vai ser criada. No caso, a plataforma que seria a página da web, né? Que seria utilizando o Streamlit. E esse ST ele vai nos permitir, digamos, configurar. Ó, eu coloquei aqui e logo depois vem esse código, que é o código para nós fazermos a configuração da página. Aí bem aqui tem o Page Title, que ele vai nos permitir colocar um título, que é esse bem aqui. O título para nossa página. Vem aqui o Page Icon, que ele vai nos permitir colocar um ícone para simbolizar o nosso, digamos, nossa dashboard. No caso que eu coloquei esse gráfico, mas, digamos, você pode, digamos, eu tenho uma dashboard, eu criei uma dashboard de logística. Você pode colocar o desenho de umas caixinhas, ou então de um caminhão, para representar a logística, né? Um ícone, no caso. E esse bem aqui é o Layout Wide, que ele vai nos permitir tornar a nossa dashboard um pouco mais compacta dentro do Streamlit. E o que vai acontecer? Ela vai nos dar aquela aparência de que é uma dashboard no formato mais Power BI, em que ela fica bem próxima uma da outra. Tá? Então, sim, esse código aqui, ele não teria como tornar a nossa dashboard mais compacta, mais estilo Power BI. Então, eu vou mostrar para vocês bem aqui como é que ficaria, ó, bem aqui como seria o Page Title. Olha aqui. Isso daqui é um print da dashboard que nós vamos criar. Ó, bem aqui é o título, tá? Eu vim aqui mostrar para vocês. O título que é esse aqui. Na verdade, esse Page Title, na verdade, é o título que vai ficar bem aqui, ó. Ele vai ficar bem aqui. É esse título bem aqui, ó. Que é Dashboard de Vendas Python, tá? Deixa eu voltar agora aqui. Depois vem este outro aqui, que é o ícone. E aqui ele vai nos permitir que ele fique no estilo dashboard. Agora nós vamos para o próximo. Aqui sim é o título, tá? Eu coloquei o ST, todos aqui tem que estar em ST. Porque vai ser alterações, vai ser, digamos, vai ser configurações que nós vamos fazer dentro do nosso site, no caso, do local onde vai ficar nosso dashboard, que é o Streamlit. Então, bem aqui o título, o title, que vai ser o título, que é esse bem aqui, tá? Ele vai ficar bem aqui, ó. Agora sim vai ficar aqui, né, o nosso título. Bem aqui vai ser o nosso, no caso vai ser a descrição mais ou menos, que vai ser um pouco mais profissional. Voltar aqui. Ó, bem aqui vai ser a nossa descrição, ó. Então se eu vier
bem aqui, ó, nosso dashboard, vai dar para notar aqui, ó, nosso título, na verdade, nossa descrição. E o próximo vai ser esse aqui. Se você for notar bem aqui, tem uma linha, ó. Tem uma linha bem aqui, ó. Que ela corta, que ela faz uma separação entre o nosso título e a descrição e o resto da dashboard. Que seria, no caso, isso bem aqui, ó. No caso, esse nosso código bem aqui. Opa. Nosso código bem aqui embaixo, que seria o Markdown. Quando nós colocamos esses tracinhos aqui, ele significa que nós queremos que o nosso... lá dentro do Streamlit, eles criem uma linha, assim. Tá? E aqui, no caso, é o Caption, uma coisa assim. Tá. Então, agora nós vamos dar continuidade. Eu vou usar, agora, a partir de agora, a nossa dashboard, essas fotos da nossa dashboard, para ficar mais fácil de entender tudo que nós estamos criando, né? Eu faço aqui no código e mostro lá como é que ficaria na dashboard. Então agora nós vamos para nossa próxima etapa. E bem aqui vocês podem colocar a hashtag, esses tracinhos bem aqui. E agora nós vamos para o seguinte, isso daqui eu coloquei isso bem aqui, para que nós possamos... Porque agora os blocos de código vão ser um pouquinho grandes. Então... Coloquei aqui para nós sabermos, tá? Para ficar fácil de vocês visualizarem e saberem qual vai ser o próximo bloco. Ó, vai ser tudo isso daqui. Tá? Então agora nós vamos para a parte da explicação. Do queixo. Bem, aqui nós temos o ST, então aqui já mostra que essa etapa do nosso código ele vai trabalhar com ST, ou seja, puxar o Streamlit. E dentro dele tem uma parte que aqui, ó, o sidebar, que é uma parte em que fica no canto esquerdo do... Ó, vou mostrar para vocês, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Ó, bem aqui, tem essa parte aqui, ó, onde ficam os filtros, essa parte aqui da nossa dashboard. Essa daqui é o nosso sidebar. Então, nós utilizamos esse código bem aqui, dentro do Streamlit. Esse código aqui, dentro do Streamlit, para nós trabalharmos com aquela parte, com aquele menu lateral, tá? E é o que nós vamos focar. E logo depois aqui nós temos o header e depois filtros. Então o que ele vai fazer? Ele vai nos permitir dar um título aqui para essa nossa área, ó. Que seria esse bem aqui, filtros. Quando eu escrevo filtros lá, o filtros vai aparecer bem aqui. A gente saiba que tudo isso daqui é sobre filtros, para que nós possamos filtrar a nossa dashboard. Tá, agora a próxima etapa é aqui. Nós temos essa variável vendedor. E bem aqui, nós vamos começar nosso código. O ST, sidebar e depois o multiselect. Então nós vamos ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. O que seria o multiselect? Ele nos permite ter essas várias seleções aqui, como Ana, Bruno, Carlos. Ele nos permite tirar ou então acrescentar. Então esse daqui seria o caso multiselect. Então quando eu coloquei aqui multiselect, eu estou permitindo que na nossa dashboard nós tenhamos essa opção, tá? de filtragem. Logo depois aqui o vendedor. Esse vendedor, ele nada mais é do que isto bem aqui, ó. O nome do filtro, dessa categoria aqui do filtro. No nosso caso, essa categoria é vendedor. Esse bloquinho aqui é o bloco do vendedor. Esse daqui já é o bloco da categoria e daqui do canal, e aí vai. Então, esse nome aqui é aquele nomezinho que fica em cima. Depois aqui, options e sorted. Opa. Sorted. O que significa? Que antes de explicar o sorted, eu vou vir para cá primeiro para que nós possamos entender depois. Vai ficar mais fácil de entender. Bem aqui, esse DF é o nosso data frame. E o que vai acontecer? Ele vai pegar, no caso, os nomes dos vendedores. Então ele vai lá na coluna vendedor, onde vai estar os nomes dos vendedores, tá? E esse aqui, unique, ó, esse daqui, unique, o que ele vai fazer? Ele vai permitir com que digamos, o Python ele vai lá na coluna, digamos que a coluna de vendedores tenha 1000 linhas,
mas nós tenhamos dessas 1000 linhas, tenhamos somente 5 vendedores. Então esses 5 vendedores vão se repetir durante essas 1000 linhas, porque uma pessoa, digamos o João, pode ter vendido 100 produtos, 200. Mas então o que ele vai fazer? Ele vai lá nessa coluna, vai pegar somente... Ele não vai, digamos, ele não vai repetir assim, João, Carlos, Pedro, João, Carlos, Pedro. Não, ele vai filtrar, ou seja, vai pegar somente João, ou seja, se ele vê que tem, digamos, João lá, vários Joões, ele só vai separar um João. Ele vai lá, vai ver que dentro da coluna tem vários Brunos, ele só vai separar um Bruno. Vai pegar, tem vários Carlos, vai separar somente um Carlos. Dessa forma, nós podemos criar esse nosso filtro bem aqui, ó. Esse bem aqui, ó. Ana, Bruno, Carlos, Daniela, ou seja, são os nomes dos vendedores que ele vai encontrar lá na coluna e vai colocar aqui. Então esse filtro ele vai permitir com que os nomes não venham ficar se repetindo, né? Porque eu quero saber quanto foi que a vendedora Ana teve de vendas no ano tal ou no mês tal. Então eu só venho aqui, tiro essas seleções aqui, todas essas seleções eu tiro e deixo somente a seleção Ana. E aí eu vou saber. Então não vai ser necessário ter vários nomes Anas para que eu... Não. Só precisa aparecer o Ana aqui uma vez. Então é isso que esse... cadê? Esse unique vai fazer. Tá. E esse sorted, ele vai permitir com que os nomes eles estejam ordenados. Ou seja, nesse caso, em ordem alfabética. Então notem que bem aqui, ó, eles vão ter em ordem alfabética, ó. Começa pelo A, depois o B, depois o C, depois o D, e vai. Ou seja, esse sorted vai nos permitir deixar tudo em ordem alfabética. Já o default e esse options, ele nos permite criar uma lista, tá? Uma lista com os nomes, mas de forma única, ou seja, individual, tá? Onde os nomes só vão aparecer uma vez e não vão ficar se repetindo. Já o default, ele vai nos permitir fazer com que toda vez com que eu entre na minha dashboard, todos esses botãozinhos aqui do filtro, ó, eles estejam selecionados. Então o que vai acontecer? Quando nós entrarmos, os nossos gráficos, eles já vão estar todos, digamos, todos preenchidos. Porque imagina se eu entro na minha dashboard e não tem nada selecionado. Então vai dar erro nos gráficos, né? Então, para que esses erros não aconteçam, nós vamos criar aquela linha de código para que toda vez que nós entrarmos na dashboard, todos os nomes, ó, todos esses nomes que eu mostrei aqui para vocês, aqui estejam todos selecionados. Então, eu preciso vir aqui, clicar aqui e digamos, filtrando. Fazer minha filtragem. E aqui funciona do mesmo jeito. Aqui o sort, ele vai nos permitir deixar tudo em ordem alfabética, ordenar. Essa parte aqui, DF vendedor, já falei. E o unique, ele vai nos permitir pegar os valores de forma individual, né? Ou seja, para que os nomes não venham ficar se repetindo. E se vocês forem ver, bem aqui nós temos para categoria, depois nós temos para canais e depois para regiões, que segue a mesma lógica. Então, eu não vou perder tempo neles. E aí eu já vou vir para cá. Então agora nós vamos para essa nossa próxima etapa bem aqui, tá? Esse nosso próximo código. Bem aqui nós temos o nosso DF filtrado. E o que vai acontecer? Ele vai nos permitir dar continuidade a este nosso bloco de código bem aqui. Deixa eu só explicar uma coisa aqui que eu não falei, não mencionei. Toda vez que o usuário vier bem aqui e, digamos, tira Ana, tira Carlos e deixa, digamos, somente Bruno e Daniela. Bem aqui, ele faz uma filtragem aqui, depois ele vem aqui em canal, faz outra filtragem. O que é que vai acontecer? Toda vez, o código, ele vai ficar... Tudo que o usuário fizer em vendedores, lá na filtragem lá de vendedores, vai ficar tudo armazenado aqui. Tudo que ele fizer em categoria, ele vai ficar armazenado bem aqui nessa variável categoria. Tudo que ele fizer em canais, vai ficar armazenado aqui em canais. Então, descendo bem aqui. Paramos bem aqui. E vai acontecer a mesma coisa aqui. Mas para que vocês possam entender, isso daqui é uma variável, tá? E tudo que o que acontecer agora vai ficar mais fácil de entender quando nós terminarmos essa explicação, porque é um pouquinho complexa, vocês vão entender. Ó, bem aqui nós temos o nosso DF, nosso data frame, e bem aqui nós vamos
puxar, através do data frame, a nossa coluna vendedores. Aqui onde estão os nomes dos vendedores, tá? Bem aqui nós temos ele vai puxar a categoria, onde estão todo o nome das categorias, aqui os canais, né? E bem aqui as regiões. E esse código bem aqui, ele vai nos permitir, digamos, ele vai lá, ele vai bem aqui, ó. Ele vai vir bem aqui, digamos, nos vendedores, e vai olhar e vai falar qual foi digamos, qual foram, como foi a filtragem do nosso usuário. Ele deixou, ele manteve Ana, ele tirou o Bruno, ele manteve o Carlos e ele tirou a Daniela. Então o que vai acontecer? Bem aqui nessa nossa parte, dessa primeira parte aqui da linha de código, o que ele vai fazer? Esse código aqui ele vai nos permitir ir lá em todas as nossas linhas e ver, olha, lá no Streamlit, lá na dashboard, o Bruno, ele foi filtrado, ou seja, ele deixou lá o Bruno. Então todas as linhas que tiver Bruno vai se manter. E quando ele for lá em Carlos, Carlos não, Carlos foi retirado lá pelo usuário. O usuário não quis saber sobre o vendedor Carlos, mas... Então, o que vai acontecer? Todas as linhas que tiverem o vendedor Carlos, ou seja, todas as vendas feitas pelo vendedor Carlos, lá no caso, na planilha do Excel, vai ser retirada. Então, vai ficar somente as pessoas que tiverem no filtro, os vendedores que estiverem no filtro. Aqueles que foram retirados vão sair. Então, é como se todas aquelas pessoas que tiverem os nomes que estiverem no filtro vão receber o true, de verdadeiro, e os que não estiverem vão receber o falso, de falso. E os que tiverem o falso vão ser removidos. Tá? Isso vai funcionar com todos os nossos filtros, tanto com categoria, vai ser a mesma coisa, tanto com todos eles. Mas o que vai acontecer? Bem aqui, nós colocamos esse símbolo bem aqui. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai primeiro na filtragem dos vendedores. Ele vai olhar, beleza, só teve, digamos, ele filtrou somente pelo vendedor Carlos. Aí depois, esse sinal aqui é como se fosse um E, ou um END, no caso. O E. Ou seja, ele filtrou o vendedor Carlos. E a categoria. Tá? Ele filtrou o vendedor Carlos, mas e a categoria? Qual foi a categoria que ficou lá? Digamos, a categoria do produto, digamos, SQL. E bem aqui, qual foi o canal de venda, digamos? O canal de venda Instagram. Então ele vai procurar as pessoas que venderam o Bruno, vai querer o vendedor Carlos, e agora ele vai, digamos, para as pessoas que venderam no caso, o SQL, o produto SQL, e depois pelo canal Instagram. Então ele vai, esse end é como se fosse um E, tá? E ele vai funcionar exatamente da seguinte forma, para ficar mais fácil de entender, eu peguei este exemplo bem aqui. O end vai fazer da seguinte forma, ele vem bem aqui no vendedor, tá? Ele vai olhar, digamos que na primeira linha seja o vendedor, digamos, Carlos. Então toda vez que nessa segunda linha seja novamente o vendedor Carlos, então vai aparecer o true. Se nessa segunda linha for o vendedor João, aí aparece o falso, false. Tá? Então toda vez que na nossa linha da nossa tabela aparecer um nome, digamos, Carlos, vai aparecer como verdadeiro, tá? Então todas essas daqui são verdadeiras. Aí depois ele vem para cá. E categoria? Digamos que a categoria tenha sido o produto SQL. Ele vai vir para cá e vai falar, tá, ó, bem aqui ele vendeu SQL, então ele tá certo. Esse daqui tá dentro, tá ok. E esse daqui falso, então esse daqui já não vai. Então essa linha inteira ela é riscada. E bem que ele não vendeu SQL. E esse daqui de baixo vendeu, né? Então as duas vão seguir. Elas vão permanecer, não vão ser riscadas. Aí depois vai fazer com essa e com essa. Então então ele só vai manter as linhas que aparecerem true em todas. Ou seja, se todas as linhas foram tidas como verdadeiras, ou seja, estiverem lá na filtragem, elas vão se manter. E se tiver uma delas que não estiver verdadeiro, ou seja, se uma delas tiver, digamos, tiver tudo true e tiver um false, ou seja, uma delas não estiver na filtragem, toda a linha é riscada. Então é isso que esse nosso código vai fazer. Então agora nós vamos para essa nossa próxima linha de código. Ó, bem aqui nós temos o nosso if, então isso daqui é uma condição, se. Bem aqui nós temos o nosso df filtrado, que é essa nossa variável aqui, que ela vai receber todos os comandos que o usuário fizer, vai ficar armazenado bem aqui dentro, tá? E bem aqui nós temos o empty. O empty ele vai criar um true
ou false. Ou seja, ele sempre vai dar true se, no caso, uma das linhas elas estiverem vazias. Linhas, desculpa, se um desses, digamos, dessas colunas aqui ficarem vazias, o que vai acontecer? Ele vai vir para essa próxima linha aqui, ou seja, a condição vai ser atendida. Caso contrário, ela não vai ser atendida, né? Mas se for, ela vai vir para essa próxima linha e onde tem o warning. E no caso ele vai abrir uma mensagem de erro. E nessa mensagem vai aparecer escrito o seguinte: nenhum dado encontrado com os filtros selecionado. Ajuste filtros na lateral. Por quê? Se um dos filtros, no caso o de vendedor, ele ficar todo em branco, não tiver nenhum dado lá, o que é que vai acontecer? Vai dar erro, vai ficar todo branco, provavelmente vai dar erro. Então antes que dê erro, nós vamos criar... ele vai vir para cá, para esse bloco de código, né? E aí ele vai aparecer esta mensagem bem aqui, e depois ele vai dar um stop, ele vai parar. Ele vai parar, parar a nossa dashboard e vai mostrar que teve um erro. Que está dando um erro para nós ajeitarmos. Porque o que vai acontecer? Se não aparecer esse erro, a dashboard ela vai travar e o usuário não vai entender o que aconteceu. Então, para nós termos uma melhor experiência do usuário, a dashboard, através do stop, ela para não dar o erro e ela vai mostrar essa mensagem: nenhum dado encontrado com os filtros selecionados. Ajuste o filtro na lateral. Por quê? Porque os dados em um desses... o dado em uma dessas categorias, no caso aqui, como no caso do vendedor, ficou sem dados, tá? Então, nós vamos agora para a nossa próxima linha de códigos. Então, agora eu vou descer um pouquinho aqui e vamos dar continuidade a um outro bloco. Seria este bem aqui. Vocês estão vendo. Vou jogar um pouquinho mais para baixo. Esse aqui. Então, vai ficar mais fácil de visualizar. Então, como é que isso aqui vai funcionar? Bem, aqui nós temos a receita total, quantidade total e o ticket médio. E o que seria essa receita total, essa quantidade total, esse ticket médio, tá? A resposta está bem aqui, tá no código. Eles são variáveis, que nós estamos criando. Vocês vão receber os seguintes valores. Bem aqui, esse defiltrado, receita total, significa que eu estou pedindo para o Python ir lá na minha coluna da tabela lá do Excel, na coluna receita total, e para ele fazer uma soma. Isso daqui, ó, esse sum, ele representa a soma. Então, para ele somar todos os valores, mas somente de acordo com aquilo que o usuário filtrou. Tá? Então, isso também vai acontecer aqui, ó, o df filtrado. Então, ele vai vir bem aqui na coluna quantidade e vai somar somente os valores da tabela quantidade, da coluna quantidade, que o usuário filtrou na hora de usar, tá? A dashboard. E já o ticket médio, ele vai fazer o seguinte cálculo: ele vai pegar a receita total, que é essa daqui, receita total, o resultado, quantidade total, seria o resultado aqui da quantidade total, e ele vai dividir. E aí o que vai acontecer? Ele vai pegar o resultado. Então o ticket médio vai ser o resultado da divisão entre a receita total e a quantidade total. Mas bem aqui eu coloquei essa condição aqui, ó, condição if. Essa condição if, ela vai gerar a seguinte condição: se a quantidade total for maior que zero, ou seja, se a quantidade total for essa daqui for maior que zero, então ele vai fazer o cálculo normal e nós vamos ter o resultado do ticket médio. Mas se a quantidade total não for maior que zero, ou seja, se a quantidade total for zero, então se na divisão aqui ele for zero a quantidade total, se nós não fizermos isso, vai dar erro, tá? Porque não existe divisor de zero. Então, bem aqui nós vamos colocar o else vai ser zero, para que não dê erro no nosso código. E depois vem essa segunda parte do nosso código, nosso bloco de código, que é a receita tx e ticket tx. E o que eles vão, como é que eles vão funcionar? Bem aqui nós vamos pegar os valores, nós vamos pegar isso aqui, uma f-string, você vai transformar tudo em texto. Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pegar os resultados, tá? O resultado do receita tx, no caso que vai ser o resultado
dessa bem aqui, ó, da receita total, que é o resultado da receita total. E ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer isso bem aqui, ele vai colocar 2 pontos, que vai ser o divisor de milhares. E esse resto aqui, ó, essa vírgula... Desculpa, esses 2 pontos não. Essa vírgula aqui vai ser o divisor de milhares. E esses 2 pontos, esse ponto e esse 2F aqui, ele já vai ser o divisor de casas decimais. Então vai funcionar mais ou menos assim, da seguinte forma. Aqui eu peguei esse bloco aqui de código. Então, nós vamos ter esse primeiro valor aqui, que é 145.543. Ele aqui, ó, no formato americano, aqui a separação é por vírgula. Mas no formato brasileiro tem que ser ponto bem aqui. Então aqui tá errado, nós temos que mudar a vírgula por ponto. E aqui nós temos que mudar o ponto por vírgula. E utilizando esse código bem aqui, ele vai ficar no formato americano. Então nós vamos ter que fazer a mudança. Então nós vamos fazer da seguinte forma, tá? Então só lembrando, a vírgula, ela vai representar a separação por milhar, né? Que ficou lá separado por vírgula. E esse ponto aqui vai ser a separação por casa decimal. No caso aqui, nós colocamos 2 casas decimais. E aí, bem aqui eu vou utilizar o replace para fazer a substituição. Então, eu vou substituir o vírgula por x. Então, agora o que vai acontecer? Toda vez... Tirei aqui o caderno de notas. Vou pegar de volta aqui. Daqui, agora, toda vez que eu colocar... Ó, só puxar um pouquinho mais para cá pro lado. Toda vez que aqui tiver um valor x, ou seja, uma vírgula, toda vez que aqui ele encontrar uma vírgula no nosso valor aqui, ele vai mudar por x. Então o que vai acontecer? Com esse replace, bem aqui vai ficar um x. Então eu vou ter que trocar a vírgula por um x. E aí depois, quando vier para esse segundo aqui, replace, o que ele vai fazer? Ele vai trocar o ponto por uma vírgula. Então esse ponto aqui vai ser substituído por uma vírgula. Então vai ficar assim. Vírgula. Opa. Uma vírgula. E aí nesse último replace ele vai trocar o x pelo ponto. Então bem aqui vai ficar um ponto. E aí vai ficar exatamente no formato brasileiro. Então é necessário fazer isso para conseguir deixar no formato brasileiro. E aqui no ticket TXT ele vai ficar exatamente também da mesma forma. Tá? A mesma estrutura para ficar no formato brasileiro. E o que aí bem aqui vem o call 1, call 2 e call 3. O que eles significam? Que eu vou criar 3 colunas, ou seja, 3 locais na minha dashboard que vai receber uns cartões, onde eu vou criar os meus KPIs, ou seja, os cartõezinhos. Ó, bem aqui o Streamlit. E bem aqui nós estamos pedindo para ele criar 3, ó, número 3. 3 aqueles quadradinhos, ou seja, 3 colunas ou quadradinhos que nós vamos utilizar para colocar algum valor lá dentro, que no caso seria isso bem aqui, ó. Isso bem aqui. Seria esses valores, esse primeiro, segundo e o terceiro. Então nós acabamos de criar esses quadradinhos aqui, através daquele código. E note que bem aqui, ó, ele já deixou o valor, o resultado aqui, formato brasileiro, tá? Isso daqui vai ser o resultado final, já vai estar no resultado no formato brasileiro, graças a isso que nós fizemos bem aqui. Graças a esse nosso código bem aqui, que nós fizemos. Bem aqui vem o if, e o call 1, call 2 e call 3. Então, esse bem aqui, essa receita total vai ser o nome, vai ser o título, que nós vamos dar bem aqui, ó. Receita total, vai ser esse título bem aqui. Bem aqui quantidade vendida e bem aqui ticket médio. Ó, a quantidade vendida e o ticket médio. Então, esses daí vão ser o título. Mas nós vamos ter que usar o seguinte, além do if call 1, para poder colocar os valores dentro, o valor que nós queremos dentro daqueles quadradinhos, e no caso seriam nossas métricas, nós tivemos que criar um st.metrics, metric, no caso. E bem aqui nós temos a receita TXT, que no caso seja aqui, receita TXT. Então ele já vai jogar para lá com o valor todo formatado. E bem aqui também com o valor formatado. Aqui, esse aqui, ticket TXT. Então ele já vai jogar também com o valor totalmente formatado. Já esse aqui, ele já é a quantidade. Então ele não fica
precisa ter essa formatação, somente deixar no formato int, ou seja, sem casas decimais, porque refere à quantidade vendida, então não tem casas decimais aqui. E o último é o ST Markdown, para esses tracinhos aqui, esses tracinhos bem aqui, eles vão gerar isto bem aqui, esse tracinho aqui, para fazer essa separação e deixar mais profissional a dashboard. Então agora vamos para a nossa próxima parte do código. Então, vou colocar aqui esses tracinhos só para marcar. Bem aqui eu vou colocar a próxima parte. E isso daqui é uma referência, esse código bem aqui que vocês estão vendo, isso aqui, ó. Ao nosso, nós vamos criar a coluna de linha e a de pizza. E nós vamos começar aqui nesse exemplo com a de linha. O que esse primeiro código ele vai fazer? Então, bem aqui nós vamos pedir para o nosso Streamlit para ele criar duas colunas dentro da nossa página, onde está a nossa dashboard, para que ela fique dividido em duas partes. No gráfico de pizza à direita e o gráfico de linha à esquerda. Então, nós estamos falando para ele separar em duas colunas. Uma e em duas. Essa daqui vai ficar o gráfico de pizza e essa daqui vai ficar o gráfico de linha. Ou seja, na prática é exatamente desse jeito. Ó. Aqui fica o gráfico de linha e aqui fica o gráfico de pizza. Então, ele dividiu em duas partes. E dessa forma, nós estamos colocando uma do lado da outra para ficar estilo dashboard do Power BI. Para passar esse estilo de colunas de gráficos um perto do outro, tá? Passar um pouco mais de profissionalismo. E aí depois nós vamos vir para cá. O if call line. No caso, o if call linha. Então, o que nós vamos fazer? Quando eu coloco esses dois pontinhos aqui, eu simplesmente estou pedindo para que tudo que nós viermos fazer agora fique armazenado bem aqui em call linha, que é esse daqui, call linha. E vai ser este gráfico bem aqui. Então vai ficar tudo no gráfico do lado esquerdo. Nós vamos fazer agora. Então bem aqui, esse nosso código, ele vai aqui no nosso Streamlit e ele vai criar esse cabeçalho bem aqui, chamado receita total por mês. Que é isto bem aqui. Receita total por mês. Tá. E agora nós vamos vir para cá. Nós vamos pegar a receita mês. Nós vamos criar ela. Daqui ela vai ser uma variável agora. O que eu vou fazer? Bem aqui eu coloquei o df filtrado. Que é a nossa. Aqui nosso variável já filtrada. Ou seja, tudo que o usuário já mexeu lá nos filtros. Quando eu colocar aqui, ele já vai vir filtrado. E bem aqui o group by para reunir em grupos. No caso, ele vai agrupar, ele vai reunir em grupos a nossa coluna ano-mês. Então, o que vai ficar? Vai ficar um grupo o mês de janeiro, outro grupo vai ser o mês de fevereiro, outro grupo de janeiro, fevereiro, março, outro abril, e aí vai. Então, ele vai armazenar em grupos. O grupo vai fazer isso. Então, o que vai ficar armazenado em grupos? De acordo com a coluna ano-mês e a receita total. Então, ele vai pegar a receita total do mês de janeiro, a receita total do mês de fevereiro, a receita total do mês de março. E o sum para ele somar, ou seja, para ele somar todas as receitas total de um mês, todas as receitas totais do outro mês. Dessa forma ele vai somar. E esse último aqui, reset index, se eles estiverem em índice, no formato índice, ele vai deletar e vai deixar tudo no formato coluna. Vai deixar tudo no formato coluna. E aqui ele está repetindo de novo o receita mês, que é esse aqui. E aqui, de novo, colocando receita mês, o que ele vai fazer agora? Ele vai deixar, através desse código, ele vai deixar todo o nosso receita mês, que no caso vai ser o ano e junto com o mês, digamos, porque sem isso aqui, ó, ele vai ficar assim, a nossa tabela vai ficar assim. Os meses e os anos vão ficar tudo ordenado vão ficar tudo desordenado. Então, para que ele fique ordenado, ou seja, fica tudo correto,
Se eu utilizar esse código, ele vai permitir com que fique, tipo assim, no primeiro campo vai ficar o mês de janeiro de 2024, depois o mês de janeiro, depois o mês de fevereiro, depois março, abril, maio. Então não vai ficar tudo misturado. Aqui na nossa ano-mês, tá? Aqui, essa bem aqui. E depois nós vamos vir para essa outra parte do nosso código, que é a fig linha. E nessa parte aqui nós vamos pedir, nós queremos essa variável, e aqui dentro nós vamos pedir para que o nosso Plotly Express, esse x do Express, ele venha nos permitir criar um gráfico de linha, no caso, line. Então bem aqui eu vou repetir o receita mês, aqui o receita mês, tá? E aí eu vou especificar a partir de agora. Digamos, no X eu quero o ano mês, ou seja, a coluna ano mês. No no eixo Y eu quero receitas totais. Aqui, essa parte é bem interessante, que esse código ele vai nos permitir criar este pontinho bem aqui, ó. Esses pontinhos bem aqui que vocês estão vendo. Ou seja, nós temos as linhas. E quando chegar aqui, ó, no mês de janeiro, ele vai nos permitir para... Nós sabemos que chegou no mês de janeiro, tem esse pontinho. Aqui, nesse pontinho, já representa o mês de fevereiro. Esse outro pontinho significa que chegou no mês de março. Esse outro mês, abril. Então, ele nos permite criar esses pontinhos para ficar melhor nossa visualização do gráfico. Bem aqui, ele vai nos permitir, nesse código labels, ele vai nos permitir mudar aqui o rótulo. Vou colocar aqui o rótulo de ano, mês e receita, caso com esse RS de real. Então vamos vir aqui onde é o nosso gráfico, o eixo ano, mês e o eixo receita total. Aqui nós vamos ter que encontrar esses aqui, ó, lá como rótulo. Vamos ver. Aqui, ó, nosso rótulo, aqui e aqui. Então, ok. E este aqui vai nos permitir... Nós vamos estar falando aqui que eu não preciso mais de título, que eu já tenho. Esse código aqui vai nos permitir dar uma cor para a nossa linha. E no caso, nós colocamos a cor principal, que é aquela cor meio roxa com azul escuro, né? Ou seja, vai deixar aqui com essa cor da nossa linha. E esse aqui vai nos permitir deixar o gráfico nesse tamanho que nós vimos agora. O gráfico de linha, no caso. E agora, esta outra etapa. Nós vamos pegar aqui nossa variável e nós vamos dar um update nela, acrescentando mais algumas coisas. Nós vamos, aqui na nossa linha, nós vamos colocar a largura da linha, vai ficar 3. E nos nossos pontinhos, lá, tá? Aqui nos nossos pontinhos, nós vamos colocar a grossura do pontinho, o tamanho 7. Então, a grossura da nossa linha fica 3 e a grossura desse pontinho aqui fica tamanho 7. Tudo isso para dar uma aparência mais profissional para o nosso gráfico. E esse código aqui, ele vai nos permitir no nosso Streamlit, ele vai nos permitir utilizar o Plotly, nosso gráfico dentro do Streamlit. E aqui nós estamos repetindo novamente nossa variável. E nesse último aqui, nós estamos pedindo, através desse código, para que aqui dentro do nosso gráfico de linha, ele venha pegar todo o container, ou seja, todo o espaço, ele venha ocupar todo o espaço que nós temos aqui para o gráfico, ele venha ocupar 100% do espaço, tá? É isso que nós pedimos nesta etapa aqui. Agora vamos para a próxima, que é o nosso gráfico de pizza. Então agora nós vamos para o próximo gráfico. Então, mais uma vez aqui para ficar mais fácil de visualizar. Esse aqui, eu vou ser um pouco mais rápido, porque já tem muita coisa que nós vamos ver aqui nesse gráfico, que é o gráfico de pizza, e a gente já aprendeu aqui, então vai na mesma lógica. Então, aqui nós vamos pegar todas as informações que vierem aqui embaixo, nós vamos colocar aqui dentro
do call pizza. Tudo que nós viemos fazer vai estar lá. Essa daqui é participação por canal de venda. Nós já vimos esse código aqui, tá? Para colocar o nome, vem aqui, ó, participação por canal de venda. Então, depois vem aqui, nós criamos essa variável chamada receita do canal, receita canal. Vem aqui, já é o valor, no caso, já filtrado. Vem aqui o group by para agrupar o canal, que no caso o canal, ele é isso bem aqui. Que é o Instagram, ou seja, são os canais de venda. Instagram, anúncios, indicações, orgânico, YouTube, e aí vai. Então o canal, vem aqui tem a receita total. Ou seja, vai dividir o canal por receita. Ou seja, quantos canais, digamos, qual foi a receita no Instagram, qual foi a receita no YouTube, digamos. Então ele vai somar esse sum para somar por canal. No caso, somar receitas por canal. E aqui nós já vimos também, bem aqui, nós vamos utilizar o peer para criar o gráfico de pizza, no caso. E bem aqui bem aqui em names vai ser o canal e vai ser isso bem aqui, ó, onde está escrito Instagram, anúncio. Esse daqui é o local onde estão, no caso, os nomes. Então vai ser canal, o valor vai ser receita total. Então esses números aqui, no caso, essa porcentagem, vai ser da receita total, no caso, que seria o valor. Vem aqui o título, não tem nada. Color. O color eu coloquei canal. Então o canal que vai receber a cor. Caso essas cores aqui da paleta de cor é o canal que tá, ou seja, está recebendo a cor por canal. No caso YouTube, qual é a cor do YouTube? Essa daqui. Qual é a cor no caso do Instagram? Essa daqui, do orgânico, é essa e vai. Bem aqui a paleta, nós vamos utilizar a paleta roxa. Caso isso daqui é uma paleta, nós criamos lá no início. E mais uma vez daqui a altura do gráfico, que é o mesmo tamanho desse aqui, ó. Nós colocamos no gráfico de linha, o mesmo do tamanho do gráfico de pizza, para eles ficarem tudo aqui no padrão, no mesmo padrão de altura, né, dos gráficos. E bem aqui nós vamos utilizar essa mesma lógica do passado outro, gráfico de linha. Já aqui nós vamos, através desse código, nós vamos permitir com que o nosso, com que os valores eles estejam escritos dentro da pizza e não fora. Ó, se vocês forem ver aqui, os nossos valores estão escritos dentro da pizza. Se vocês forem ver, não tem nenhum valor escrito fora. Então esse código vai nos permitir colocar os nossos textos dentro do gráfico, né? Através do inside. E aqui nós vamos dividir os textos que vão estar lá dentro em percentual, no caso o percentual, e os rótulos, que no caso esses rótulos aqui, tipo Instagram, anúncio, indicação, orgânico, YouTube, e aí vai. E para finalizar, esse último aqui que vai nos permitir criar o nosso gráfico dentro do Streamlit. Então, utilizando o Spotly. E aqui, esse último código é para permitir com que aqui dentro o nosso gráfico ele pegue toda a caixa aqui, ele pegue todo o espaço. Então, dessa forma nós conseguimos aproveitar bastante o espaço da nossa dashboard. Agora eu vou vir bem aqui e vou colocar os nossos últimos blocos de código aqui de uma vez só. E mais uma vez tem alguns pontos que não vai ser necessário explicar porque vai pegar a mesma lógica. Então esse aqui nós vamos usar aquela mesma lógica para, através desse código aqui, o Streamlit Columns, nós vamos criar duas colunas, onde uma vai ficar um gráfico e a outra vai ficar outro gráfico. Exatamente como nós fizemos em cima. Essa daqui vai ser a primeira, que é essa também aqui. Vai ser a coluna que vai ficar do lado esquerdo.
E ela vai se chamar receita por categoria. No caso, esta bem aqui, receita por categoria. Esta coluna, nós estamos criando esse gráfico bem aqui. Aí bem aqui nós vamos usar aquela mesma lógica também, tá? Mesma lógica que nós usamos nas passadas, usar o group by para agrupar a categoria. E os grupos vão ficar, vão receber os valores da receita total. Então vai ser aquela mesma lógica. E bem aqui nós vamos utilizar, ó, esse código bem aqui, bar, para criar um gráfico de barras. E aqui o que nós temos mais diferente é esse bem aqui, ó. Que é o test out, no caso. E o que ele significa? Que nós vamos, ó, esse valor que está aqui dentro, ó, esse valorzinho bem aqui que está aqui dentro, 31k, ele vai ser, todos os valores que estiverem aqui dentro, ele vai ser assim, tá? Ele vai ficar no máximo 2 valores, ou seja, no máximo 31. A gente não vai ver 310, não. Somente 31, ó, somente dois números no caso. A gente sempre vai ver somente 2 números, ó. Todos eles vão ficar somente com 2 números. Aqui dentro. E agora... É apenas isso. O resto é tudo usando a mesma lógica do gráfico aqui de barras. E nós vamos agora para o próximo aqui. Também vai ter muita lógica que nós vimos nos outros. Vou também montar aqui, ó. Bem, aqui nós temos o top 5 produtos por receita, que é o nome do nosso caso gráfico. E vai ser um gráfico de barras. Esse bar. E bem aqui, ó, vai estar o número. Top 5 produtos. Então eu quero os 5 primeiros, os 5 produtos, né, no caso, eu acredito que tiveram as maiores receitas. Eu vou fazer o top 5. Como é que eu faço para gerar esse top 5? Então, bem aqui vai cair naquela mesma lógica, tá? Dos outros gráficos. Bem aqui eu coloquei o df filtrado. Ou seja, aqui já tem todos os comandos do usuário, os filtros colocados pelo usuário. Group by para agrupar em produtos. Os produtos vão estar recebendo os valores da receita total. Aqui vai ter a soma. Ó, bem aqui, agora o que nós temos mais de diferente? Esse aqui, ó, esse código aqui, sort values, ele vai nos permitir colocar tipo, ordenar tudo, mas da seguinte forma. Nós vamos ordenar a receita total, ou seja, vai ser por receita, por valor, no caso, mas aí vai ficar ordenado no caso do maior para o menor. Então, do maior valor para o menor valor. Então, bem aqui, nós temos o nosso top 5, porque aqui os nossos produtos vão ficar ordenados do maior para o menor. Tá? No caso, então, os que tiverem a maior receita vai estar no topo, e os que tiverem as menores receitas vão ficar lá no final. Tá. E o nosso header, ele vai nos permitir, esses 5 aqui, ele vai nos permitir separar apenas os 5 primeiros produtos. Então nós vamos conseguir criar dessa forma um top 5. O bar, né, para gráfico de barra. E aqui o que nós temos mais de diferente é esse bem aqui, ó. Que é, no caso, nós estamos dizendo para o nosso Python que nós queremos que o nosso gráfico de barras ele seja um gráfico horizontal. Tá? Então, se vocês forem ver, o nosso gráfico de barras ele está horizontal. Ele está vindo daqui para cá, então ele está horizontal. Esse caso aqui, esse nosso gráfico aqui já está caso vertical. Tá, então era só isso basicamente que nós temos diferente. E esse último código aqui, ó, é o código para que nós venhamos criar isso bem aqui. Essa partezinha final aqui, que é onde estão a nossa tabela. Então notem que bem aqui, ó, tem esse quadradinho
Ele permite com que a nossa tabela venha abrir e fechar. E bem aqui tem um título, que é ver tabela de vendas detalhada. Então, bem aqui, para nós criarmos, nós vamos utilizar esse, dentro do nosso ST, nós vamos utilizar o Expander. O que ele vai permitir? Ele vai permitir que o nosso gráfico, que nossa tabela venha expandir, ou seja, ela venha fechar e abrir. Fechar e abrir. E esse daqui é o título, que nós já vimos lá. E bem aqui ele vai permitir com que a nossa tabela ela venha aparecer e ela vai ser ordenada aqui por data. E esse último código é para que ele use todo o espaço. Foi separado. Então, dessa forma, a nossa tabela, todos os nossos códigos para criar esta nossa tabela, ela chegou ao fim. E agora nós vamos para a parte final, que é a parte que nós vamos fazer com que ela apareça, com que o nosso código se transforme nessa tabelinha aqui, nessa dashboard, no caso. Pronto, agora para que nós possamos rodar o nosso código aqui, o que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos primeiro nos certificar que bem aqui está selecionado em cima do local onde estão os nossos códigos. E nós vamos dar um Ctrl S para salvar todos os códigos. A partir do momento que você salvou, nós vamos agora para a próxima etapa. Nós vamos vir bem aqui no terminal, tá? Vamos vir bem aqui no terminal. Se não estiver aparecendo essa parte terminal, você pode vir bem aqui e criar um novo terminal. O que eu vou fazer? Eu vim bem aqui e vou escrever o seguinte. Vou colocar o CD. E aqui dentro da aspa, eu vou escrever este nome bem aqui, ó. Bem aqui, o nome da nossa pasta, que é a dash_python. Tá bem aqui. Tem que ser exatamente dash_python. Dash_python e tem que ser exatamente como tá aqui. Dash_python. Ou seja, se começa com D maiúsculo, tem que começar com D maiúsculo. Se aqui no Python tá com P maiúsculo, aqui também tem que estar com P maiúsculo. Tem que ser igual. E aí eu posso dar um Enter e aí o que ele vai fazer? Ele vai certificar de que nós estamos na pasta certa. E agora o que eu vou fazer? Para nós realmente... Agora para que nós viemos nos certificar de que realmente o Python nos levou para a pasta certa, vem aqui, colocar dir e vou dar um Enter. E ele mostrou aqui, ó, a nossa dash1py, a nossa dash1py e vendas dashboard Python, que é os nossos, digamos, onde está o nosso código e aqui a nossa dashboard. Então tá ok, tá tudo certo. E agora nós vamos para o código final. Bem aqui, vou puxar, nós vamos fazer agora rodar o nosso código. Então nós vamos escrever isso aqui, ó. ST Streamlit Room para rodar. E aí qual que nós queremos rodar? Nós queremos rodar no caso, a dash1.py. Então vocês vão escrever isso aqui no computador de vocês, Streamlit Room dash1.py. Vocês vão escrever dessa forma como está aqui. E agora é só apertar, no caso, Enter. E aí o que ele vai fazer? Ele está abrindo agora a nossa dashboard. E, ok. Agora a nossa dashboard criada exatamente como eu fui mostrando para vocês na aula. Bem aqui a nossa receita total por mês, participação por canal de venda, bem aqui receita por categoria, 5 produtos por receita. Bem aqui vou clicar, ó. Bem aqui a tabela. E bem aqui os filtros, ó. Quero filtrar aqui somente para que apareça as vendas da Ana. Então vou tirar os outros. Daqui, ó. Somente as vendas feitas pela Ana. E agora eu quero acrescentar novamente. Eu venho clicando e venho acrescentando, ó. Muito interativo. Então dessa forma aqui eu posso fazer os filtros, ó, todos os meus filtros. E os gráficos, tá? Nosso gráfico aqui criado 100% ok. E a nossa aula finaliza aqui. Se vocês gostaram da aula, eu incentivo vocês a se inscreverem no canal
e também a conhecerem o meu curso aqui no link da descrição, um curso focado em análise de dados, onde vocês vão encontrar aulas referente à linguagem de programação Python, Power BI, SQL e Excel, tá? Para que vocês possam dominar, crescer e entrar nesse mercado, que é o mercado dos dados.